Estamos Tarde. hoje, então, Maria Regina, na verdade. Tá tudo na mesma. Tá tudo na mesma? Sim. Então, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Sueli, eu trabalho aqui na Lilacs e nós estamos fazendo hoje uma revisão, né, das indexações que foram feitas, não fazendo uma revisão, mas é uma sessão de dúvidas, né, dos relatórios que vocês receberam sobre o controle de qualidade da indexação de vocês. Né? Vocês estão vendo aqui a imagem, né, da Maria Regina Chiqueto, agora o Rafael também. Luci, você não quer abrir sua câmera só um pouquinho para... Ai! E a Luci também, Lucilena. Os três são os revisores, né, que fizeram os relatórios para vocês. Acredito que tem a assinatura de cada um deles, né, de quem fez a revisão. Tem, né? Tem de Uhum. quem fez, né? Tem. Tem. Então, está identificado quem recebeu revisão da Maria Regina, quem recebeu revisão do Rafael e quem recebeu revisão da Luci. Então, eu vejo aqui da rede, deixa eu abrir aqui o chat para eu ver os nomes, chat não, os participantes. Eu estou vendo aqui a Deise Dalmas, o Edivaldo de Souza, Isabel Cristina Campos Feitosa, Jaqueline, Leonardo, Paula. Vocês receberam relatórios, então a sessão de hoje aqui é para a gente tirar dúvidas, né? Vocês receberam esse relatório, e aí, com base nesse relatório que vocês receberam, se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu vou passar a palavra aqui para Maria Regina, Luci e Rafael, se vocês quiserem fazer alguns comentários preliminares, tá bom? Aí só levantem a mãozinha, quem quer falar primeiro? Posso falar, Su? Tá, então, Luci. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a Paula, você é do BR 25.1? Se a Paula for, então eu fiz a revisão dos que estão aqui, da Paula, do Edivaldo e da Deise. Tá? Então, se tiver alguma dúvida a respeito do relatório que foi enviado, vocês podem aproveitar agora e perguntar, ou se tiver alguma dúvida que não seja do relatório também, que seja também de alguma indexação que fez nos últimos dias, então essa é a hora da gente estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Tá. Posso fazer um comentáriozinho, Su? Isso. Sim, Maré. Isso. Eu não estou vendo aqui dentre os convidados pessoas que foram analisadas por mim, indexações que foram analisadas por mim. Vi uma Isabel, mas eu fiz análise da Isabel Carvalho. Mas, de qualquer forma, estou aqui também para poder ajudar, responder dúvidas, fazer comentários. Somos um time só, né, Su? Sim. É isso. Sim. Rafael, dentre os nomes indicados aqui, você reconhece algum como que você fez revisão? Talvez Jaqueline, já que, e que a Lucy Acho que não... a Jaqueline, Uhum. né? E o Edivaldo também, eu fiz a revisão dele, mas eu vou subir o relatório hoje, assim, que deu um probleminha no notebook ontem, que a Lucy acho que revisou, acho que é a primeira vez, né? E eu fiz uma revisão dele agora, né? Ah, Isabel Carvalho, Maria Regina. Então, não é Isabel Carvalho que eu fiz. Isso, Isabel Carvalho. Eu vejo nos convidados a Isabel. Cadê? Perdi o nomezinho dela. Isabel Mas Cristina Campos Feitosa. ela escreveu no chat. Ela falou assim: meu nome, cadê? Meu nome não está Hum. atualizado no Teams. Eu sou Isabel Carvalho, ela falou. É do meu time. Tá Isso. bom, achei uma. Só uma pergunta para a Laís antes. Laís, o pessoal que está aqui online hoje, você já convidou para o grupo do WhatsApp de... Sim. Agora que a gente está uma na frente da outra, a gente fica se comunicando também fora do microfone. Sim, então, vocês devem ter recebido também um e-mail da Laís, convidando vocês para fazer parte de um grupo de dúvidas de indexação, que o objetivo principal desse grupo que a gente tem é, no momento da indexação que vocês estão fazendo aí nos seus centros cooperantes, caso vocês tenham dúvidas, né, durante esse processo, é como se fosse uma sala de indexação, tá? Então, durante esse processo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever dentro desse grupo também, que a Laís mandou o e-mail para vocês, tá bom?
É um grupo no WhatsApp que chama Dúvidas de Indexação, acho que é Dúvidas de Indexação, tá bom? É, né? Dúvidas de indexação. Hoje nós temos, deixa eu ver, 31 participantes dentro desse grupo aqui. Isso, 31 participantes, tá bom? Até que tem poucas dúvidas, o que muito me estranha, para ser bem sincera, porque quando eu Uhum. indexava eu sempre tinha dúvidas. Todo artigo a gente tem dúvida, né? Mas quase ninguém pergunta nada. Enfim, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá bom? Bom, Luci, você quer começar fazendo comentários, então? Porque Ah, por eu posso enquanto, fazer comentário tá. das revisões, né? Posso começar pelo Edivaldo. Pelo menos na revisão que eu fiz, e eu não sei se foi a mesma revista do Rafael, porque às vezes pode ser revistas diferentes, não sei quantas revistas ele indexa, mas o que eu posso dizer é que você melhorou muito, viu, Edivaldo? Que os principais, os descritores principais você colocou. Eu senti um pouco de falta, não. Eu vi que você não estava colocando os tipos de estudo, e foi isso que eu coloquei na observação da tua revisão. Então, só para salientar a importância dos tipos de estudo, né, que eles são muito importantes na coordenação das indexações, e eles sempre se encontram, na maioria das vezes, eles estão no material e métodos, né? Então, pelo que eu vi na tua indexação, você falhou um pouquinho nessa questão de colocar essa coordenação de tipos de estudo. E do resto, para mim, tá assim, foi tranquilo. Eu acho que eu já tinha revisado, se eu não me engano, uma indexação tua, e eu vi bastante que você realmente melhorou bastante, tá bem, porque os descritores principais estão indexados. Tá? Isso depende muito do que a gente fala, né, com a Sueli também, nós indexadores, né, que depende do material que você tem em mãos, né, porque às vezes tem umas revistas mais fáceis, outras mais difíceis. A revista que eu revisei tua, foi uma revista que você conseguiu descrever o conteúdo dos documentos. Então, estavam lá os descritores principais, estavam os pré-codificados, senti um pouquinho de falta de alguns qualificadores, mas isso realmente é uma questão mesmo de estar sempre indexando e analisando e aprimorando, mas realmente o que foi um pouquinho mesmo foi os tipos de estudo. Você tem alguma dúvida a respeito disso? Quer conversar sobre isso? Luci, ele falou... Ah, quer falar? Vai, Laís. Oi, Luci. Ele escreveu no chat, ele está sem microfone e sem câmera. Então, ele tem uma dúvida aqui. Em relação a uma revisão num trabalho sobre percepção de mãe em recém-nascido, o pré-codificado vai para recém-nascido e a faixa etária da mãe também, exemplo, adulto e etc. Sim, nós colocamos todos os pré-codificados. Aparentemente parece ser um pouco estranho, porque o foco do artigo é em relação ao recém-nascido, mas né, na indexação, o que a gente tem que fazer é colocar todos os pré-codificados que foram estudados no documento. Tá? Então, como vai ser encontrado? Porque provavelmente está no título, ou no resumo, ou recém-nascido, vai estar o enfoque realmente nisso, mas a gente tem que colocar os outros pré-codificados. Pergunto aos meus colegas de indexação, mas acredito que todos façam do mesmo jeito, né? Rafael, você falou que também não, fez o relatório do Edivaldo, você tem alguma observação? E não, eu estava até dando uma analisada agora, né? Ele foi super bem também. Agora a gente tem aquele gráfico, acho que ele ficou com quase 8, ficou com 7,7 na porcentagem de acerto. O que eu peguei, assim, alguma coisa foi de uso de um descritor mais geral, em vez de utilizar um específico, algum pré-codificado de idade, foram detalhes mesmo, assim, né? Mas tá super boa a indexação dele, tá bem boa. Parabéns. Quando eu fiz a do Edivaldo foi em julho, então eu não tinha essa possibilidade de fazer o gráfico ainda, porque agora nós temos, né? Então não posso fazer essa comparação. Depois, né, vamos ver, um tempinho tiver, eu vou transcrever todos os que eu fiz durante o ano para o Excel, para a gente comparar em relação mesmo à quantidade e tudo mais, e ter o gráfico assim. Mas é isso. Tá, em julho você já estava bem, e eu vi bastante melhora com essa nova revisão aí que o Rafael fez.
Parabéns, viu, Edivaldo? Quem mais? Deixa eu ver se quer falar alguma coisinha. Deixa eu só ver quem está aqui. A Deise. Deise, você tem alguma dúvida em relação ao relatório? Gente, eu estou num computador que não é meu, então eu estou sofrendo um pouquinho, tá? Deixa eu ver quem está mais aqui. Já terminou os textos? Sim. Fazer um comentário assim no geral, né, das pessoas que eu revisei agora no último mês, nos últimos 2 meses, na verdade, né. Continua aquela situação, né, que a gente comentou na primeira reunião sobre esse feedback. Assim, fica claro, as pessoas que usam as palavras-chave dos autores para indexar. Não sei se tem alguém aqui que não participou da outra reunião, mas aí de evitar usar isso, né, sem analisar o artigo, se as palavras-chave que o autor utilizou são coerentes ou não para indexar o artigo. O pessoal que pega os escritores sugeridos também, acaba não analisando, acho que confia muito na sugestão do sistema, né, do FEDMIN. Então, isso, sim, eu peguei um pessoal que está indexando super bem, e aí fica nítido que tem um pessoal que deve estar iniciando, ainda não teve nenhum feedback, que tem essas práticas. Aí só chama atenção se tiver alguém assim que esteja utilizando essas práticas, né, essas ferramentas, né, do FEDMIN, as sugestões e as palavras-chave, para tomar um pouco de cuidado antes de utilizar, analisar bem, né? Obrigada, Rafael. São Eu acho essas que duas talvez a coisas, gente né? precise falar mais, né, nas E capacitações. as palavras-chave, também a gente percebe muito que está usando, então, quando as palavras-chave, dependendo da revista, tem até muita coerência em relação às palavras-chave do que vai ser indexado, né? Então, a gente consegue até ver, a gente percebe que a pessoa usou coerência. Agora, não dá para a gente saber se nessa coerência houve mesmo a análise para ver se deveria ter usado ou não, né? Porque quando você pega uma revista que as palavras-chave não estão coerentes com o conteúdo, as pessoas continuam usando a palavra-chave do mesmo jeito, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado mesmo. E a ferramenta de indexação automática, tá? Eu acho que, não que tenha alguém aqui que tenha usado dos meus, mas nas minhas revisões desses últimos 2 meses, eu também peguei alguns que usaram a ferramenta de indexação automática sem analisar realmente se estava sendo, se o conteúdo era coerente a respeito disso. Então, a gente toma bastante cuidado. A Sueli já falou em uma capacitação, né? A gente também já reforçou, que não é uma indexação automática que usa a semântica, né, Sueli? Então, você tem que sempre estar olhando... É léxica. Tem que ser léxica. Sempre tem que estar analisando, decidir o que vai usar, olhar a hierarquia daquele descritor e olhar as notas, né? A importância, e a gente sempre bate na mesma tecla, né, nas capacitações e nessas reuniões que a gente faz, da leitura das notas técnicas. É muito importante essa leitura, porque é na leitura que a gente percebe, às vezes, que a pessoa não leu porque não fez uma coordenação, então está o descritor lá sozinho. E se tivesse lido, teria feito a coordenação, né? Ou usou não que tenha alguém aqui do que eu tenha revisado, mas eu vi alguns que eu revisei, e pode ter sido isso, né, de alguém que entrou agora na rede, ou é novo, de usar os descritores história, métodos, epidemiologia, em vez de usar os qualificadores. E se tivesse lido a nota técnica, viria que prefira o qualificador tal com o termo específico, tá bom? Lucy, você está falando da nota de indexação, não a nota técnica, certo? A nota de então indexação. Isso, desculpa. Tá bom. A nota de indexação. Só para reportar aqui, a Deise escreveu no chat que ela não está lembrando muito bem o conteúdo do relatório. Deixa eu dar uma relembrada também, tá bom? É que foi em junho, né? O dela foi antes ainda, viu, gente? Foi em junho. Era uma revista de nutrição. Tá? Eu vou dar uma analisadinha, daqui a pouquinho eu já retorno, tá bom? Tá, que ela falou que estava de licença e voltou agora, por isso ela falou que não está lembrando direito, tá bom? Marré. Sim, então, só complementando a fala da Lucia a respeito do uso das palavras-chave,
Muitas vezes o autor utiliza um descritor muito geral e você vai analisar a indexação e ver que é um mais específico do que aquele que usou. E outra coisa, eles usam também descritores gerais, assim como saúde pública. Essa é a que a gente já é a clássica, né, que a gente dá o exemplo nas capacitações, mas ainda existe. O autor usa saúde pública e o indexador vai lá e indexa a saúde pública. Geralmente, a gente sempre vai encontrar um descritor mais específico para não ter que indexar a especialidade de saúde pública, que vai se tratar somente quando for um documento bem geral. Então, isso acontece bastante também. Então, é muito importante analisar e verificar as palavras-chave do autor para verificar se fazem realmente referência ao conteúdo do documento. Então, esse é um alerta assim, que a gente dá sempre, né? Mas necessário ainda dar uma frisada. Não, pode falar. Desculpa, não, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que palavras-chave do autor, o autor, a maioria não é bibliotecário, então eles não sabem o que é indexação, eles não sabem o que é o vocabulário controlado, eles não manuseiam muito bem o vocabulário controlado DEX, né? Então, quando eles encontram termos dentro do DEX, eles ficam felizes, e aí querem utilizar, mas não necessariamente são os termos mais adequados, né? Por isso que nós, bibliotecários, precisamos, sempre que for ler, né, essas palavras-chave do autor, checar todos eles para ver se realmente se aplicam ao documento, né? Desculpa, Marré, pode continuar. Não, tranquilo. Como observação geral, era o que eu tinha para fazer. Agora, assim, em relação à Isabel, só fazendo uma análise geral. Não sei se a Isabel vai ter alguma dúvida específica, mas só comentando uns pontozinhos, porque, assim, isso é uma coisa que acontece com frequência com vários indexadores, não somente a Isabel. É o uso de qualificadores. A Isabel usa muito bem, indexou muito bem os descritores, mas assim, a gente sente a falta dos qualificadores, que creio eu ser uma dificuldade geral, né? Mas como a indexação, assim como ponto principal, a Isabel capta bastante bem a mensagem, né, do autor. E também bom! Ela consegue captar, pelo menos a ideia principal ela capta. Já é um ponto de partida muito importante, né? É isso sim. E também tem aquela questão assim de uso um pouquinho dos descritores mais gerais, uso de descritor de especialidade, mas nada assim que seja um pecado muito grande, né, Isabel? Então, assim, no geral, a indexação dela está bem feita. E também assim, mas eu vou falar para ela, mas não é só para ela. Ainda a gente percebe bastante o uso de indexação de termos apenas mencionados, que não foram discutidos. Isso a gente ainda encontra bastante. Então, não é só porque o autor mencionou uma ou duas vezes um determinado aspecto, um determinado ponto para o diagnóstico de uma doença, que você deve necessariamente indexar aquele ponto. Então, ele tem que ser discutido no documento. Você tem que pegar e tentar extrair a alma do documento. Então, é a alma do documento que você vai indexar. Tá? É um outro ponto bastante importante. É isso. Deise, deixa eu só voltar aqui para responder para Deise. Deise, eu revisei a revista de nutrição, né, tua, e geralmente, assim, quando a gente, nós temos vários itens, né, que a gente chama, em observações gerais, a gente chama um pouquinho a atenção. Como eu coloquei na tua observação geral um item geral, então eu vou falar aqui o que está na tua observação. Olha, a indexação deve abranger, além dos conceitos mais importantes do documento, outros dados significativos, que possam ser relevantes, e designar a cada documento tanto os descritores quanto forem necessários para descrevê-lo em todos os seus aspectos. Então, sempre ao final da indexação, verificar cuidadosamente os descritores atribuídos. Os descritores principais foram o foco do documento, as coordenações foram feitas, os elementos do título foram indexados, os aspectos e assuntos do documento foram qualificados e os pré-codificados e tipo de publicação corretamente atribuídos. Então, como eu coloquei essa observação geral, é porque eu não identifiquei na tua revisão um ponto
falho, assim, de várias vezes, né? Tipo, falta ou a falta de tipo de estudo, ou a falta de qualificador, ou a falta, ou uso de palavra-chave, ou uso da indexação, da ferramenta de indexação automática. Então, eu fiz essa observação no geral, porque eu peguei alguns pontos na sua indexação, que no final, eu acho que eu sempre essa dica, terminou a indexação, faz essas perguntas. Tá lá no título, tá? Eu indexei, olhei todos os pré-codificados e coloquei, tem o tipo de publicação, tem algum tipo de estudo, né? Lá no Material Métodos, é estudo transversal, retrospectivo, que tipo de estudo que é? Então, fazer essas 5 perguntas no final da indexação para ver se você conseguiu descrever todo o documento. Então, a tua observação foi geral, então acredito que eu não tenha nada assim que seja pontual para te falar, tá bom? A Isabel, posso passar a palavra para a Isabel? Ela está com a mãozinha levantada. Isabel, você quer abrir seu microfone para falar? Boa tarde a todos. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Maria Regina pelo feedback, me ajudou muito, e eu quero também dizer que eu entrei na rede agora, é a minha primeira experiência em indexação. Muito bom. A minha única experiência era em elaboração da pesquisa, montar a estratégia de pesquisa, usando a BVS, mas em indexação não, é a primeira vez. Inclusive, destas revistas da instituição, que também nem tinha contato com elas, então são de áreas, né, diferentes do que a biblioteca que eu atuo. De tudo que vocês falaram, que recomendaram que não era para fazer, foi o que eu fiz. Eu usei a sugestão dos descritores, sem analisar. Eu estava fazendo a indexação com base no título e no resumo, simplesmente não estava nem abrindo os arquivos, porque a gente estava com uma demanda de 4 revistas da instituição que estavam perdendo a indexação, né, na base, por ter ficado um bom tempo, né, sem esse trabalho, por questões, né, da bibliotecária que fazia antes não estar mais. Então, eu comecei a fazer esse trabalho sozinha, né, aprendendo aqui, mas com as dicas, com o feedback da Maria Regina, eu tenho feito, eu retomei o trabalho, e agora eu estou fazendo com muitíssimo cuidado, né, seguindo essas dicas. Espero o segundo feedback, que daí ele possa ter melhorado, mas agora na verdade, não tinha essa compreensão dessa necessidade dos estudos, né, tanto que acho que nenhuma delas eu coloquei nas indexações que eu fiz, até o feedback. Estou observando mais os qualificadores, porque como eu tirava da sugestão, né, então eu nem entrava, né, então não tinha qualificador, ou era primário, ou era secundário, e sem analisar, na verdade. Então, não justificando, né, minhas falhas, mas é só por falta de experiência mesmo. Mas eu acredito, agora eu estou mais segura para fazer esse trabalho. Então, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Muito bom. Então, Isabel, você está de parabéns duplo, porque por ser a primeira vez, você conseguiu extrair bastante da alma de cada documento, identificando relativamente bem, bastante bem os documentos, os descritores principais, principalmente. Então, muito parabéns duplo para você. Muito obrigada, muito obrigada. Isso eu acho que é mais pela experiência de fazer pesquisa, né? De utilizar também os formulários, né? Daí de conhecer um pouquinho a montar estratégias, né? Mas a minha dificuldade maior, até aproveitar uma dúvida, porque você colocou numa das análises aqui. Por exemplo, eu repeti isso, acho que várias vezes, porque a revista é uma revista de fonoaudiologia, né? Então, tem muitos trabalhos, tem muitos artigos que tratam de estudantes, né, de fono. Então, eu sempre indexava estudantes, fonoaudiologia, ou dependendo do que fosse outra área. E daí eu vi, né, que tem lá, você colocou no feedback, colocar só estudantes de ciências da saúde, né? Não preciso colocar a área.
Essa era assim, acho que era um erro recorrente. E você não precisa colocar só estudantes, quer dizer, não deve colocar só estudantes, se for o caso, né? Estudantes em ciências da saúde. Isso. Então, aí era uma coisa que eu estava repetindo, né? Então, na análise que eu fiz do feedback, eu acho que me chamou mais atenção, foi isso, foi mais o primário e o secundário por usar a sugestão só e não ler, né, as orientações, e acho que era o tipo de estudo que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas agora eu estou lendo mais a metodologia de cada um dos artigos, então agora eu já estou me familiarizando com isso também. Então, acho que é isso. Que bom. Fico contente até que esteja ajudando e que esteja conseguindo orientar melhor, né, para a gente cada vez melhorar a qualidade dos dados da base, né? Foi ótimo. Foi ótimo esse feedback. Muito obrigada. Tá ótimo, imagina, não por isso. Sempre que tiver dúvidas, pode falar com a gente. Sim. Isabel, entra no grupo, Isabel. A Já Laís estou, já entrei agora. Já. Então tá bom. E aí, quando você tiver dúvida, você manda lá no grupo, tá bom? Sim. Outra coisa que eu ia falar é que, como você é nova na rede, muito provavelmente você não sabe que a gente tem os nossos cursos de indexação. Então, depois vou ver se... Laís, você pode pôr para mim o linkzinho aqui? Que é um curso bem completo. Começou em março e agora a gente já está encerrando. Até já te convido para participar dessa última sessão, porque vai ser uma revisão geral. A Laís já colocou aqui, tá bom? Tá. Para você participar também, porque aí você vai ter uma visão geral nessa última sessão, mas no decorrer do ano, de março até outubro, né, a gente fez um curso de indexação mesmo, tá bom? Então, se você puder assistir, né, acho que vai ajudar bastante. Sim, muito obrigada. Obrigada. E parabéns, né? Obrigada. Rafael. Antes de falar do que eu ia comentar, para Isabel, né? Faz um tempo já, até quando a gente indexava para o NLM, eu indexava umas revistas de fonoaudiologia, né? E eu achava elas bem complicadas de indexar, né? Poucos escritores, então foi bem, parabéns, né? 2 vezes, que essas revistas geralmente são complicadas. Eu, pelo menos, eu sentia uma dificuldade de indexá-las, assim. Quando ela falou de fono, até deu um arrepio. Eu na espinha. Tá? E aí eu vi que a Jordana entrou na reunião e eu fiz a revisão da Jordana agora novamente, né? E aí só comentar que ela foi bem, né? Foi super bem. O que eu pontuei dela, assim, agora, eu dei uma olhada rápida, foi assim, alguns escritores que ela deixou de colocar, mas isso cai na prática mesmo, né? Quanto mais a gente indexa, mais a gente vai conhecendo os escritores, né, que estão disponíveis, né? E um qualificador ou outro que eu acabei corrigindo, mas ela foi super bem. E até pensando nessa questão dos escritores que a gente não conhece, né, de sugerir o pessoal usar o Mesh on Demand, não sei se o pessoal conhece essa ferramenta, que é do mesma coisa assim do FIADMIN, que dá aquela sugestão dos escritores, né, a gente utilizando essa ferramenta, geralmente ele me ajuda assim a conhecer novos escritores, me ajuda a indexar, mas a gente tem que analisar se o que ele vai sugerir cabe no documento que a gente está indexando. Eu vou colocar o link aqui para quem não conhece. Né? E aí, não sei se... É parecido com o Dex Finder? Mas ele traz uma recuperação bem mais precisa. Assim, pelo meu ver, assim, traz. Eu gosto muito de usar também. Ele ajuda bastante. Porque a gente fica, quando fica em dúvida, né, Fá? Fica em dúvida, você coloca o resumo e às vezes te traz um descritor que você nem pensou. E quando você vai ver, ler a nota e tudo mais, é um descritor que realmente deveria ser indexado, né? Eu gosto muito dessa ferramenta. Parece que tinha dúvidas, né, Laís? Me ajuda aqui? Tinha uma dúvida que não foi respondida, né, no chat. Quer ler, Laís? Tem uma dúvida cruel aqui do Léo. Como calcular a idade dos participantes quando só mencionam idade média, mais ou menos 40 anos, por exemplo?
O Léo querendo causar. É, Aliás, é o Léo Leonardo ou Leopoldina? Fiquei na dúvida agora. é a pergunta? É, eu achei que era o Leonardo, mas pode ser a Leopoldina. Uhum. Quando ela entra nas sessões, ela usa Léo. Ah, tá. Ah, ele escreveu Leopoldina. Ah, Eu achei que era o Léo também. Querem, querem Isso. responder? Se responde, Maré, quer que eu responda? Posso responder. Leopoldina é assim, se o autor menciona mais ou menos 40 anos, não tem como, você tem que indexar adulto, porque você não sabe mais ou menos quanto, né? Então, aí você vai indexar só adulto. Se o autor menciona 40 anos, mais ou menos 7, aí sim você calcula menos 7 anos e mais 7 anos. Então, vai dar adulto e meia-idade. Então, a gente, inclusive, foi incluído no manual essa questão do mais ou menos, quando existe uma data, um mais ou menos específico, senão é o geral. Tá bem? A gente tem percebido muito que os autores têm usado muito interquartil, mediana, média, né? E muitas vezes você não tem como definir mesmo. Então, usa sempre, né, a idade que está sendo, né? Então, quando você tem um mais ou menos que consiga fazer mais ou menos essa identificar, usa-se mais ou menos, somando e subtraindo, mas se for das outras formas, somente o que o autor disse mesmo. Mas é sempre bom dar uma olhada no trabalho mesmo, assim, no todo, porque muitas vezes no resumo ele coloca mais ou menos, e no material e métodos ele diz de tanto a tanto. Né? Aí ele define, ou numa tabela, às vezes nas tabelas ele define realmente qual é a idade. Se não tiver definido, não tem como, a gente faz essa conta mesmo. Mas não ficar só presa mesmo que estava ali, ou no começo, né? Às vezes está no material e métodos, mas na tabela ele coloca todas as datas, então dá uma olhadinha realmente se ele não colocou. Mas é uma coisa que até numa reunião de editores eu falei, Sueli, fala para eles Normalizarem, né? pensarem na gente, né? Porque É. não tem, porque depois fica, não por culpa do indexador, né? Porque a gente não tem como saber, e você vai ter um documento que não vai estar descrevendo realmente qual foi a população estudada, né? Quais foram os sujeitos do estudo, né? É verdade. E às vezes a gente tenta, viu? A gente teve uma discussão entre nós aqui dos indexadores, eu escrevo para o autor, eu pergunto, olha, enfim, daí eles até mandam as datas, mas é impossível a gente fazer isso, né? Você escrever para cada autor para perguntar qual foi a população estudada é uma coisa que não tem como fazer, né? E às vezes a resposta deles te deixa mais em dúvida ainda, né? Porque não tá claro no documento. Então a gente tem que mesmo tem que indexar realmente o que tiver claro mesmo, né, Marré? Tá claro, então, né? Então quando fala essa idade mais ou menos, nós fazemos a conta. Uhum. Se tiver como fazer a conta, né? Sim, exatamente como você falou, né? Tem uma dúvida aqui do Edivaldo, mas eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Eu vou ler, se vocês entenderem, aí vocês ajudam a responder, senão a gente espera ele esclarecer, tá? É das 15h18, tá? Caso se vocês estejam procurando aí. Tá. Quando o pré-codificado tem aquele hífen, a gente tica nele? Eu não entendi muito bem a dúvida, São Edivaldo. os 3 pontinhos, é isso? Quando Os pontinhos que estão na FIA de mim, é isso? Eu não entendi. Também não entendi. Não entendi, não. Edivaldo, ajuda a gente a entender, Edivaldo. Isso, ele falou isso? É no sistema FIA de mim, aqueles 3 hífenzinhos que ficam assim, é isso? Isso. Tá Tem no tipo de publicação e no pré-codificado. A Sueli pode explicar por que tem esses 3 pontinhos. Só Que eu para não perguntei para deixar o Rafael vazio. no outro dia, o Rafael me deu a resposta, que eu acho que é óbvia, né? Mas eu fiquei assim, mas claro, precisava, né? Então vai, Não, Rafael. mas eu utilizo muito isso assim, até em outros controles, né, de outros trabalhos que eu presto, é para a gente ter certeza que foi checado aquele ponto, né? Então, assim, se está com 3 pontinhos, né, pontinhos, a pessoa analisou se realmente não tinha nenhum precodificado, ou não era nenhum tipo de publicação, né? Então, você vê que está lá com os pontinhos, ok, a pessoa checou. A mesma coisa quando preenche a referência, né? Quando
quando é revisão, que a gente tem que preencher a referência. Se a pessoa põe 0, você sabe que a pessoa não passou batido, né? A pessoa teve a atenção de reparar se tinha referência ou não. Se não tem nada preenchido, eu fico sempre na dúvida. Será que a pessoa contou ou não contou? Né? Então, eu acho que é para isso que serve esses... Né? Na Aí, quando ela se verdade, perguntou, eu falei para ela assim, ela achou... é, Uhum. na verdade é isso mesmo. É que eu confesso que olhando agora, eu achava até que ficava como default esses tracinhos. Mas ele não Não, fica, né? ele Ele não fica fica como vazio. Não, não fica. Default é vazio. A pessoa tem que colocar, né? É Mas para mim, engraçado, eu acho que antes estava como default, talvez tenha mudado. Mas é mais mesmo para isso, porque não tem controle nenhum na recuperação, né? Na recuperação dos dados, não. É Uhum. mais aí na hora mesmo da pessoa saber, não, eu já passei por esse campo, né? É. Então, se está assim com tracinho, é porque não é nenhum, no caso, né, tipo de publicação, não é nenhum desses tipos de publicação, então ele fica um monte de tracinho. Uhum. Nos pré-codificados é a mesma coisa, não é humano, não é animal, não é nada, então eram os tracinhos. Mas eu confesso que agora olhando, entendi porque você ficou com dúvida. Porque não está o default. Coloco ou não coloco, né? É, eu imaginava que estava como já default esses risquinhos, tá? Então, mas vamos ver se assim eu... também, né? Eu cheguei nessa conclusão por outras experiências. Talvez o Aham. sistema não seja para isso, né? Mas eu já Não, mas tive é assim, outras ferramentas que era para checar mesmo, né? Passou é, por esse campo, era nesses isso mesmo, pontinhos, Rafael. tá? Então, eu já imaginava que estaria preenchido. Como não está, eu vou pedir para deixar como default. Uhum. E aí ele deixa de ser uma dessas opçõezinhas e já, se você não preencheu nada, ele já vai ficar assim. Então, Então, eu vou pedir para fazer uma modificação aqui. na verdade, Sueli, então não deveria nem ter opção vazia, né? Não devia ter opção vazio. Eu achei que ele estava como opção default, ou seja, se não Uhum. tem nada, ele já É. estaria selecionado. Era isso. Não. Tá bom. Obrigada por avisar, Edivaldo. Às vezes passa batido algumas coisas que as pessoas têm dúvida, né? Tá vendo como é bom, né? Porque já esclarece. Eu mesmo tinha dúvida a respeito disso. Eu nunca fiquei em dúvida, nem sei por quê. Porque agora que vocês levantaram a questão, eu falei, é mesmo. Mas ok. Maria Aparecida entrou agora. Maria Aparecida, você já faz um tempinho da rede, né? Você tem um nome conhecido para mim. Tinha alguma dúvida? Tá com o microfone. Paula, quem que fez da Paula? Paula Moraes. Então, se Alguém a Paula lembra? for 25.1, fui eu. Hum, Não, eu não fui. Porque eu só tenho 26. Ah, não. Léo é a 26.1. A Paula Moraes é de qual? Deixa eu olhar aqui, né? Sim. Paula também. Ela falou 26.1. Eu 26. fiz a Leopoldina, fui eu. Fiz a revisão, né? Que é 26.1, né? A Paula lembra quem que Olha. fez a revisão dela? Lucy, Abençoado. disse que foi você, Lucy. Então. Ela só tem teses e dissertações, o da Paula. O da Paula É. Paula Moraes. Nossa, o meu tá aqui 25.1, gente. Acho que eu então que me equivoquei a respeito do centro. Foi em julho também, Paula. E são teses, né? Tá aqui. Deixa eu só ver se tem alguma observação. A respeito do alcance temporal, já falo a respeito disso. Tipos de estudo também. E que a hierarquia é muito importante ser analisada. Então, deixa eu só conversar sobre isso. Então, é isso, tá? O alcance temporal,
a gente viu que você estava usando alcance temporal, e alcance temporal nós usamos quando tem mesmo diferença a respeito do que está sendo estudado, tipo um estudo epidemiológico de tanto a tanto, um programa governamental, tipo a vacinação da malária na década de 90, entre 91 e 98, ou um artigo histórico, tá? Então, não é sempre que a gente deve usar o alcance temporal, porque está no título, por exemplo, tá? Então, tem que ser analisado para ver se realmente é importante estar sinalizando esse alcance temporal. A respeito do que eu falei também, foi alcance temporal, a hierarquia, né? Sempre olhar a hierarquia para ver, porque possivelmente talvez você tenha usado alguns descritores mais gerais, tá? E o tipo de estudo, tá? Que o tipo de estudo é muito importante em relação à coordenação. Então, sempre dá uma olhada no material e métodos, independente de ser tese, você tem o objetivo do que foi a tese, tem o material e métodos também. Então, sempre lá ele vai descrever qual é o tipo de estudo, tá bom? Mais alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida em relação ao que foi revisado, pode perguntar. Ana Lúcia está perguntando sobre o número de referências, quando preencher este campo no FIADMIN. Geralmente quando é artigo de revisão. Quando é revisão bibliográfica, em geral, tá? Falei artigo, mas se tem revisão, ou é uma revisão sistemática, tipo isso, aí sim. É porque é importante para o pesquisador, quando ele analisa, né, quando ele identifica um documento na base de dados e que ele quer uma revisão, por exemplo, saber se realmente quantas referências foram analisadas naquele artigo. Então, é por isso que a gente geralmente coloca, né? Se forem só 2 ou 3 referências, vamos supor 10, pode não ser tão interessante, mas se ele verifica, nossa, esse trabalho tem 50 referências, então ele pode ser interessante para mim. Então, mais esse ponto que identifica, né? Que faz com que você preencha ou não. E eu quero dizer que nas minhas revisões eu nunca cheguei até o fim para ver se estava as referências sinalizadas ou não, tá, gente? Então, quem eu revisei que colocava pode seguir o que as meninas acabaram de falar agora em relação à revisão, tá bom? É só colocar quando for revisão mesmo? É isso, né, gente? Inclusive, assim, até uma questão interessante, que muitas vezes a pessoa coloca o número de referências, tem um número relativamente bom, mas eu até fico em dúvida se retiro o número de referências, porque a pessoa já teve o trabalho de verificar, às vezes ela teve que contar, às vezes para a base de dados dela pode ser importante. Então, tem assim algumas questões que me deixam até em dúvida se tira ou não. Então, na dúvida, eu nunca apago, mas eu oriento que deve ser utilizado em trabalho de revisão. Porque acho que até a nota desse campo em relação à descrição bibliográfica, se eu não me engano, no manual diz que é obrigatório se for uma revisão. Então, se quando é obrigatório que é uma revisão, não diz que não deve ser usado quando não for, né? Então, por isso que eu vejo que praticamente Geralmente todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, eu nem sei o que a gente deve fazer, já vou aproveitar e perguntar para a Sueli aqui, então. Então, quando tiver número de referências e não for revisão, a gente retira? Não precisa retirar, eu concordo com a Maria Regina, então tá porque a pessoa já fez a contar, ou nem sempre está lá, né? Então não precisa retirar, não, tá? Então, tá ótimo. A Ana Lúcia, ela está comentando, Ana Lúcia e a Anália, se vocês quiserem usar o microfone, pode usar, tá? É que eu vejo elas comentando aqui no chat, no caso da Ana Lúcia, ela falou assim, que como ela começou há pouco tempo, quando ela vê que tem a revisão, ela não mexe nesse campo, né? Mas é isso mesmo, tá? Esse campo ele é preenchido geralmente para revisão, mas se já está preenchido, a gente não tira, porque a gente não sabe, né, se a pessoa teve que contar e tudo mais, então a gente já mantém lá, tá bom? Mas a recomendação é para documentos que sejam de revisão. A Anália colocou no chat a respeito dos tipos de estudo. Você não quer falar, Anália? Eu entendo tipo de estudo retrospectivo, prospectivo. É isso que você está falando, que está faltando, ou é tipo de publicação? Não, no meu caso,
a maioria das vezes falta o tipo de estudo mesmo, que são esses estudos que estão na metodologia mesmo, no material Entendi. métodos, tá? Às vezes pode até faltar o estudo, tipo de publicação, mas é muito mais o tipo de estudo que as pessoas não têm coordenado e que a gente tem até uma capacitação falando sobre isso, né, que é da importância desse tipo de estudos. A Sueli também, né, faz capacitações mensais a respeito de tipos de estudo, então é muito importante essa coordenação. E a dica é sempre essa, ou às vezes está no título, né, ou muitas vezes está no material e métodos, né? Sim. Comecei há pouco tempo também, como a Ana, e a pessoa que eu estou corrigindo, ainda não mandei o feedback, estou finalizando, ela, no tipo de publicação, ela está indo muito bem, porque a maioria era relato de caso. Então, ela, relato de caso com revisão, acho que é típico da revista. Ela, nessa parte, ela está super bem. Comentando no tipo de estudo, o que eu fiquei com percepção, não sei nem se foi nesses últimos que eu revisei, ou da outra remestra, né? Mas, assim, aquela coisa das palavras-chave. Geralmente, quando a pessoa usa as palavras-chave do autor, né, ou as sugestões, não tem os tipos de tudo. É até um sinalizador, assim, Que ela não a gente presta mais analisou, né? atenção. Porque, assim, tem vezes que está muito, né, claro, assim, o tipo de estudo, assim, na metodologia. E aí, analisando assim, você percebe que foi o pessoal que geralmente pegou as palavras-chave, né, para indexar. Então, até um marcador, né, vamos falar assim. Prestar mais atenção. É um dedo duro. E no DexMesh tem muito tipo de estudo, né? Tem muito, né? Então, tem vários ali. E os principais que os autores usam, nós temos como descrever através do Dex. Mais alguma dúvida, Jordana? A Jordana já recebeu mais de uma revisão, não recebeu, Jordana? Não sei se você sentiu diferença, se você está achando que está melhorando, como é que você está sentindo a questão das revisões? Jordana? Deixa a Jordana está ouvindo? Ou ela saiu? Deixa eu ver. Jordana está aqui online. É que tem um fundo de microfone que acho que está tentando se conectar. A Maria Aparecida, alguém de vocês fez já o comentário? Não. Maria Aparecida da Silva Vória. Porque como a maior parte dos meus revisados são da América Latina, então por isso que eu tenho só uma brasileira aqui, que é Isabel, né? Agora, Maria Aparecida, não sei de quem é. Dá uma olhada, ver. Bom, mais alguma dúvida, algum comentário específico? Tá falando, Lucy? Vou falar agora, que eu estava procurando a Maria Aparecida, não achei, pelo menos nos últimos, talvez uma revisão, porque a gente há muitos anos faz essa revisão, né? Então pode ser já em algum momento, em outro momento. Não, e dizer que, assim, pelo que a Maria falou, né, da América Latina, eu também, de vez em quando, também reviso alguns da América Latina, mas o que a gente pode falar da rede brasileira é que alguns erros que eram muito frequentes já foram bastante, já melhorou bastante, viu, gente? Então, algumas coisas que a gente via muito, assim, que acontecia com certa frequência, já diminuiu bastante.
Então, é uma questão mesmo de prática mesmo, que é agora, né, como a Maré falou, você conseguir analisar o conteúdo e colocar os descritores principais, depois você já vai começar os qualificadores, né, já vai aprendendo a usar os qualificadores, enfim, vai só melhorando. Então, a gente não tem mais, pelo menos dessa revisão que eu fiz, aqueles erros de artigo clássico. Ah, sim, sim. Diminuiu bastante para mim também, em termos gerais, saúde pública, enfermagem, diminuiu bastante. Então, assim, eu consegui ver uma melhora grande, assim, desses que a gente tem indexado, né? Porque tudo é um conjunto, né? A gente fala, né? Essa equipe tem a parte aqui das revisões, tem a parte das capacitações das meninas, né? Então, isso tudo que a gente percebe que tem melhorado bastante. E é outra coisa que a gente percebe que quem assiste às capacitações geralmente tem menos erros também. É por isso que a Laís até tem sinalizado quantas capacitações assistiu, ou se não assistiu. Você nunca participou. Se nunca participou, que é importante porque isso tudo, esse conjunto faz com que vai melhorando cada vez mais. Sim, isso eu observei também, Lucy. É diferente você analisar uma indexação hoje do que era um tempo atrás. A qualidade realmente já melhorou bastante. Que bom. E tudo é muito, isso tudo é muito relativo à questão da revista, que às vezes é muito difícil, né? Às vezes eu pego umas revisões que eu falo, meu Deus do céu, muito difíceis, né? Então a gente sabe a dificuldade, tem quem está indexando sozinho, né? A Sueli fala, né? A gente é solitário ali na indexação, às vezes tem dúvida, tal. Então tem revistas muito difíceis. E é isso mesmo, né? Eu percebi muito nessas últimas revisões que a indexação está bem melhor mesmo, assim, a qualidade da indexação melhorou bastante mesmo. E sempre vai sinalizar alguma coisa, né, gente? Porque cada revisor tem a sua subjetividade, né? Então, o principal mesmo, se for indexado, é o que a gente vai estar sempre olhando mesmo, né? Então... E a questão da dúvida, né? Todos, né? Temos, né? A gente está sempre discutindo, a gente fica inseguro também, então... Claro. O pessoal não ter, assim, vergonha em perguntar, que todo mundo, assim, a gente fica fazendo a revisão, quer dizer, a gente aponta algumas falhas na indexação, mas é outro processo, né? A gente está analisando, então, assim, provavelmente, talvez, se eu estivesse indexando, algumas vezes a indexação ia ficar igual no documentário que eu estou fazendo, eu estou analisando, mas aí como você está, né, analisando, detalhando, você acaba vendo, não, tem um descritor melhor, que encaixa melhor aqui, né? Deixa eu procurar um pouco mais. Então, por isso também que algumas vezes assim a gente mexe na indexação, né? Gerando novos termos, mas assim, é outro processo, né? A gente fica mais tempo do que indexando normalmente, né? Pelo menos eu, né? Tipo assim, sim. você gasta 20 minutos para indexar, você demora 40 para fazer uma revisão, né? Porque, inclusive, até uma questão interessante, pegando esse gancho, é assim, por mais que a metodologia permita um máximo de 20 descritores secundários, não é por isso que há necessidade de indexar 20 descritores secundários, porque isso também é uma coisa que, na hora da revisão, a gente acaba gastando muito mais tempo, porque a gente fica tentando entender por que o indexador indexou aquele termo. E aí você vai verificar que aquele termo foi apenas mencionado lá no finzinho da discussão, na introdução. Então, não é só porque pode usar 20 descritores que vocês devem tentar encontrar 20 descritores. É só aqueles que realmente representam o conteúdo do documento. E sempre seguindo essas dicas, né? Tá no título, tá no material e métodos, né? Isso, nos objetivos, né? No objetivo, né? O autor, a gente acredita que o autor, nesses itens, vai realmente colocar o que ele gostaria de chamar a atenção para aquele documento dele. Porque a gente fala, né, que o título é a vitrine do artigo, né? Então, quando ele descreve um título, ele vai querer um título que tenha realmente o conteúdo do que tem aquele artigo, para que a pessoa se interesse a ler aquele artigo, né, pesquisar e tal. Então, o título é muito importante nesse momento da análise da indexação. Sim. Eu lembro de uma coisa, agora, Sueli, se você puder, acho que a Lucy está envolvida também nessas revisões
notas técnicas, né? Aconteceu algumas vezes agora nessas últimas revisões, do tipo de publicação. A pessoa colocar revisão ou outro tipo de publicação e analisando o documento da revisão sistemática, né? Então, tipo, de explicar, né? Porque a pessoa talvez ache estranho, né? Que não está ali no texto do autor falando que é uma revisão sistemática, mas tem o prisma, tem a estrutura toda. Eu modifiquei, né? Procurei explicar nos comentários, né? Mas acho que poderia deixar claro, assim, que a gente está se atualizando também, né? Para quando a gente for colocar o tipo de publicação, revisão e revisão sistemática para diferenciar uma da outra, né? Ou seja, às vezes a revisão sistemática está implícita no documento. Isso, né? Não estava claro? Ele não declarou que era revisão sistemática, Rafael? Não, estava revisão. Mas, assim, a gente teve algumas reuniões já, né? Que ficou decidido que a gente vai analisar agora o conteúdo para... Às vezes ele não deixa claro no título, mas procurando vai aparecer sistemática em algum momento, né? Isso. Aí é só para a gente deixar claro para o pessoal que fiz algumas correções nesse sentido, mas a gente usava uma outra metodologia, né? Que se estava claro que era revisão sistemática, a gente usava revisão. Uhum. E agora a gente está analisando o documento para identificar isso. Sim. O ideal é utilizar o Prisma mesmo, né? Isso. Utilizando o checklist da Prisma, é uma forma de identificar as revisões sistemáticas que não estão com essa informação clara dentro do documento. Então, se a gente acredita que é, né, revisão sistemática, pega o checklist do Prisma e verifica ponto a ponto se realmente é, né? Porque às vezes tem de tudo, né? Tem autor que fala que é revisão sistemática e não é, e tem horas em que é revisão sistemática, mas o autor não falou também, tá bom? Então, assim, o importante é pegar o checklist e fazer a checagem, tá? A gente está terminando de revisar algumas notas técnicas e a gente vai publicar, tá? Vou colocar aqui o link das notas técnicas. E uma delas que precisa realmente ser revisada de revisões, né, Sueli? Essa está pendente. Ontem mesmo o Roberto falou, né? Porque daí a gente consegue publicar e tirar todas essas dúvidas, né? Que são dúvidas que nós mesmos também tivemos. Sim. Eu só levantei o ponto porque a Lucy viu que estava fazendo umas, né, correções, aí eu mudei, ela falou, mas você vai mudar? Eu falei, mas tá aqui. Eu falei, é sistemática. Eu falei, eu vou mudar. Eu estou fazendo já assim, né? Né? Sim. Vou corrigir, né? Mas, gente, não esperei sair a nota, né? Nota técnica. Bom, coloquei só o link aqui de todas as notas técnicas. Em português, parece que temos... Ainda precisa dar uma revisada aqui, mas assim, a gente tem muitas notas técnicas publicadas recentemente não. A gente vem trabalhando com as notas técnicas desde 2017 e que estão aqui online. Aqui algumas precisam de tradução para o português, mas tenho a versão em espanhol. As últimas que tem... as últimas que estão aqui, ó, a síntese de evidências, acho que tem uma de revisão sistemática também, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Bom, olhando aqui no nosso chat, eu não vejo mais perguntas. Jaqueline, parece que você é nova na rede, né? Então, assim, conforme você vai indexando, você vai mandando as dúvidas para a gente, tá bom? Não sei se você quiser entrar no grupo também lá de dúvidas de indexação, tá? Fica à vontade. A Maria Aparecida Vória, parece que ela foi uma indexação, uma revisão já de 2021. Então, que foi a Maria Regina. Então tá, não me lembrava. Então, já, como já é um pouco mais antiga essa revisão, provavelmente a Maria não deve lembrar, e acredito que até mesmo a Maria Aparecida pode não estar lembrando muito bem, então precisaria recuperar essa revisão para dar uma olhadinha nos principais temas aí, tá bom?
E Bom. reforçar só a respeito do grupo de dúvidas, Sueli, porque o que é bom do grupo de dúvidas é isso, que às vezes uma pessoa tem uma dúvida e já esclarece para outras pessoas também, né? Então, em vez de perguntar individualmente, no grupo é muito interessante isso, porque a resposta já abrange todos que estão lá no grupo, né? A ideia é essa, né? Da gente estar tirando dúvidas e conseguir que outros também vejam as respostas. Isso. Sueli, eu não sei se a Mônica está online. Estou vendo o Ela nome dela. estava, mas ela saiu. Ah, é essa que eu estou revisando. Ela estava online, mas faz um tempinho ela saiu. Eu vi o nome dela aqui. Mas tudo bem, Logo vamos mandarei ver. o relatório dela. Tá bom então. Bom, se não houver outras dúvidas, convido vocês a abrir as suas câmeras para a gente tirar uma fotinha. A Jaqueline escreveu aqui no chat que ela está na dúvida se a revista continua a ser indexada, né? Continua a ser publicada. Precisamos checar, hein? Vamos ver, Jaqueline, temos várias revistas precisando ser indexadas. Sim, temos mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha nessa revista aí, que você está indexando hoje, Jaqueline. Aí, qualquer coisa, a gente substitui ela, tá bom? E aí, se ela realmente estiver encerrada, vai precisar encerrar na Lilacs também, né? Uhum. É que eu não sei qual que é o título da Jaqueline. Tem que ver qual que é a revista. Jaqueline, você pode colocar o nome da revista aqui só para facilitar? Mas a gente pode olhar também, é só por Ciências e Cognição, está escrito aqui. A gente vai dar uma olhadinha, tá bom? Oi, Isabel, Ei, que conhecendo bom ver a você. Tá aí. Isabel! Muito prazer. Prazer agora, né? É tão bom a gente Bom. ver, né? As pessoas Sim. com quem a gente está conversando. Fica diferente, né? Fica. Que bom, obrigada, Isabel, por abrir a câmera, né? Que a gente agora já Quem vai aparece ao fundo, identificando. Luci? Foi o Gabriel que passou aí, Luci? Oi? E a outra era a Babi? Tá fechada. Você está seu sem microfone. A Gabriel. Nossa, que outra Eu visitar os pais, né? Errado, mora lá do outro lado do mundo. Tá lá em Portugal, né? Que legal. E tinha uma moça passou também, era a Babi? Era criança. É a mulher dele. Olha, a esposa dele, que legal. Que linda que tá seu filho. Parabéns. Parabéns. A gente não gosta de falar, Deixa eu Gabriel. apresentar a Júlia. É Júlia também, Que esposa nascer. dele. Oi, Júlia. Que legal. Ai, muito prazer. E ele mora lá em Portugal com as duas Júlias, porque ele levou a minha Júlia embora também. Mais um aninho começou ela aqui. Devolve, né? Os dois. Legal. Bom, então vou tirar uma fotinha, tá, gente? Sorriso. Vai lá aí, sorriso. Pronto, tirei uma fotinha, mando para vocês lá no grupo de dúvidas, então, já que hoje é de dúvidas, né? Então tá bom. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Quando tiver dúvida, é só escrever lá. A gente está ansiosa para responder as dúvidas. Às vezes a gente demora um pouco para responder, mas vai, né? Obrigada. Nália, o que você perguntou que eu não entendi? Quando será